Redes sociais que prometem não coletar dados. Mas afinal, o que está em jogo? Para quem não acompanhou, no final de janeiro deste ano de 2021, o WhatsApp emitiu um anunciado dizendo que passaria a compartilhar informações com o serviço do Facebook. A partir desse momento, acendeu-se uma discussão nas redes sociais por usuários que temem que o escândalo da Cambridge Analytica de 2018 se repetisse. E aí, quem lembra desse escândalo? Pois bem, isso por si só já é um balizador para ameaças reais na comercialização dos dados para influenciar o cenário político e eleitoral. Mas nesse vídeo eu quero trazer um outro contexto igualmente preocupante, que é o cruzamento de dados e a influência dos algoritmos nas relações comerciais. O WhatsApp já se pronunciou dizendo que não terão acesso a essas conversas privadas, mas na verdade a gente não tem 100% de certeza do controle e gestão desses dados, não é verdade? Por isso é muito importante a gente entender o movimento que cresce dessas plataformas alternativas que despontam justamente por defender a bandeira da autonomia, liberdade e da privacidade. E quem seriam esses libertadores? Existem alguns exemplos, mas eu trouxe aqui para esse vídeo 3 exemplos. A primeira delas é a Pixel, uma plataforma open source com cara de Instagram, porém sem algoritmos e sem publicidade. Ou seja, o que você publicar, todos os seus contatos vão poder ver tranquilamente. Ela é uma plataforma criada por Daniel Superno em 2018 e até o momento que eu gravo esse vídeo ele já alcançou quase 32 mil usuários. O segundo exemplo que eu trouxe é a Mastodon, uma plataforma com mais cara de Twitter, também adepta ao Open Search e que já conta mais ou menos com 2,2 milhões de usuários ativos. Ela é uma plataforma que foi desenvolvida por Eugene Rocket, não sei exatamente se pronuncia o sobrenome dele assim, beleza? Mas já vamos para o terceiro exemplo da plataforma que eu trago aqui no vídeo. A MeWe é uma plataforma com muita cara e função parecida com a do Facebook. O mais engraçado é que logo na home você já encontra o lema deles, sem propaganda, sem rastreamento, sem bobagens. Ela foi uma plataforma lançada em 2012 por Mark Weston e em 2020 ela fez muito sucesso lá em Hong Kong. Agora sim, eu já fiz essa contextualização, já apresentei alguns exemplos das plataformas que se dizem alternativa para esse fluxo de coleta de dados, coleta e gestão de dados, mas afinal de contas, vamos voltar à pergunta inicial do vídeo. O que está em jogo? Frear o domínio dos poderosos na internet com essa comercialização dos dados e gestão dos dados, na minha opinião, será uma batalha inevitável. Porém, a promessa dessas plataformas como um ambiente livre, sem propaganda, sem limitação de alcance por algoritmos, vendendo liberdade e soberania, me soa um pouco como revolução. Tudo muito disruptivo, para usar aí a palavra da moda, mas sabendo o valor que os dados têm hoje em dia, chamado até de um novo petróleo, o que levaria então essas plataformas a abrir mão desses dados e anunciantes. Como arcar com um valor de desenvolvimento pessoal, manutenção de rede? Como monetizar um projeto que já vem crescendo e angariando vários usuários? Para responder essas questões eu vou deixar agora algumas análises e alguns palpites. O primeiro deles é que os usuários podem sim ter controle desses seus próprios dados. Porém, isso não significa que ele não vai fornecer para essas plataformas no momento em que ele estiver criando o seu login, o seu perfil ali nas plataformas. Então, de certa forma, esse usuário ele seria cobaia dessas plataformas que buscam entender ali o comportamento do usuário na navegação, no universo digital e usar essas informações para desenvolver outras ferramentas. Ou seja, não comercializa esses dados segmentados por público para anunciantes, e sim vende a experiência da usabilidade desse usuário em meios digitais, a forma como escreve, a frequência que posta, o tipo de formato que opta por utilizar. Então, isso tudo gera insumos e insights poderosos para a criação de novos produtos e ferramentas. Essas sim podem vir a ser cobradas. E o que embasa esse meu primeiro palpite são os patrocinadores da plataforma Mastodon. Eu fui dar uma olhada no site deles lá e investiguei que a maioria dos patrocinadores da plataforma são empresas de tecnologia que vendem algum serviço de tecnologia. Então, evidentemente, que ter essas informações podem ser cruciais para o desenvolvimento de novos produtos.
E meu segundo palpite, ele vai na seguinte linha de raciocínio. Eu identifiquei que na MeWe é vendido serviços adicionais. Então ele é uma plataforma que ele não coleta dados, ele não tem os anúncios e você utiliza o serviço com certa limitação. Por exemplo, de armazenamento, até 8 GB é gratuito. Se você quiser ter 50 GB para armazenamento, você paga um valor. Se quiser realizar chamadas de vídeo, ou então fazer emojis adesivos personalizados, você também pode contratar esse serviço. E aí fica uma outra reflexão a partir desse ponto. Os usuários estariam dispostos a pagar por serviços que costumam usar gratuitamente, leia-se a troco dos seus dados, em prol da sua privacidade? Eu confesso que não tenho resposta imediata, mas acredito que é uma discussão que iremos ter cada vez mais. Por fim, meu terceiro palpite, minha terceira análise vai em torno do ambiente livre que cada vez mais usuários e criadores de conteúdo buscam na internet. A gente sabe que existe um domínio muito forte de grandes donos de portais como o Google, o Facebook e as empresas ali de Mark Zuckerberg. E a gente pode perceber que existem plataformas alternativas sendo criadas, patrocinadas, para permitir uma concorrência em prol desse alcance e dessa privacidade dos dados. Um grande exemplo disso é um site chamado PeerTube. Esse site ele é muito semelhante ao YouTube, eu já trouxe aqui alguns exemplos de plataformas semelhantes ao Twitter, ao Instagram e ao Facebook, e o PeerTube ele é muito semelhante, na verdade ele é um concorrente direto do YouTube e ele foi concebido através de um financiamento coletivo e de fato ele promete um ambiente mais livre dessas restrições dos algoritmos. Dito isso, eu vou concluir trazendo uma reflexão em relação ao domínio e à hegemonia que os bancos de dados do Google e do Facebook detêm. Considerar isso um sistema infalível pode ser, visto as tendências que eu acabei de apresentar nesse vídeo, um erro fatal. Cedo ou tarde, os usuários vão despertar para a necessidade de ter controle sobre os seus dados e ter ali o seu alcance do conteúdo que ele mesmo produz garantido. Sem manipulação de feed, exibição constante de anúncio ou tudo junto. O que fica então é que devemos olhar com bastante atenção o surgimento dessas alternativas com uma análise crítica e sem emoções. Gritar simplesmente que não coleta dados pode sim despertar e conquistar novas gerações. Porém, como eu já trouxe aqui no vídeo, certamente existem outras motivações, outros interesses. E nesse contexto, eu acredito que focar em agendas e debates que emergem da sociedade para poder entender o porquê as pessoas migram de uma plataforma para outra, talvez seja o caminho mais razoável para acompanhar essas mudanças, não exatamente escolher um lado. Mas e agora eu quero ouvir você, o que é que você pensa em relação a tudo isso? Tudo que foi dito no vídeo, todas as reflexões, o que é que você entendeu e gostaria de acrescentar? Esse é um dos propósitos desse vídeo e espero que você tenha gostado, espero que tenha sido um conteúdo útil para você. Se foi, pode indicar algum amigo que também gostaria de debater sobre esse tema. Compartilhe aí com seus contatos, deixe o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço.